Boa noite. Boa noite. Agora sim. Esse tema, Despertando o Amor, autoiluminação e autodoação. Hoje eu queria convidar todos vocês a fazer alguns exercícios de gratidão, porque nós viemos aí de um ano intenso, não é verdade? Só Deus sabe o que cada um de vocês que está aqui, sentadinho comigo, que está me assistindo, passou para chegar até aqui, até este dia. Até desde de manhã, quantas coisas a gente já não enfrentou para estar aqui, pensando em Jesus. Então, são pequenas reflexões e pequenos exercícios para a gente refletir sobre essa importância de desacelerar. Lembrando que desacelerar não é parar. Por que é importante a gente desacelerar? Porque a gente vem de um ano muito corrido. Um ano em que aconteceu muita coisa e muitas mudanças na nossa vida. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Qual que é o número de telefone que vocês lembram de cor? Pensa aí. Só o de vocês? Mas e se vocês precisarem de um socorro? E aí? A pessoa fala assim, fala aí o número de telefone para eu ligar para a pessoa que vem te ajudar. Como é que você vai fazer? E agora? Pede para o Google? Por que eu quis trazer essa reflexão? Porque a gente está num momento em que a internet deixou a gente muito automático, não é verdade? A gente não precisa mais gravar tanta coisa. A gente tem lá o celular guarda tudo. E caso a gente perca o celular, a gente consegue resgatar tudo pelo e-mail. Está tudo lá, o backup, né? O registro das coisas. Quando a gente compra um celular novo, tudo já se instala novamente, né? Só o aparelho é novo, mas as informações são as mesmas. E o que isso tem a ver com a palestra, Aline? E o nosso espírito, o que é? É um corpo novo com as mesmas informações. Então, nosso HD espiritual, ele está aqui dentro desse corpo, mais vivo do que nunca. Outro exercício. Pensem aí em 3 pessoas. Você só tem oportunidade de ligar para 3 pessoas. Não conseguiu falar, perdeu. Quem você teria certeza que essa pessoa eu posso ligar e ela vai me atender e ela vai me ajudar? Pensou? Agora olha o puxão de orelha. Você já agradeceu por ter essa pessoa na sua vida hoje? Você já rezou por essa pessoa hoje? Pelo seu socorrista espiritual? Porque são essas pessoas que realmente nos conhecem. São essas pessoas que, se a gente ligar, elas vão saber contar a nossa história. Elas vão saber os nossos valores, as nossas qualidades e também os nossos defeitos, porque, afinal, né, nem tudo é perfeito. Mas a gente, segundo o Evangelho, a gente tem um caminho natural para a perfeição. Nós vamos chegar lá um dia. Algumas pessoas estão fazendo a caridade, então elas estão num ritmo mais acelerado. E outras pessoas não. Outras pessoas não estão preocupadas com isso agora. Elas estão preocupadas mais com a vida material, né? Com quanto está caindo na conta, nas viagens, nos rolezinhos, né? E tá tudo bem, cada um do seu ritmo, né? Não estou aqui para julgar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente, todos os dias, está tendo uma oportunidade que é única.
Nós nunca tivemos uma reencarnação que nós entendemos tanto sobre o espírito, sobre o amor, sobre a importância da vida espiritual. A gente se prepara para nascer, a gente se programa lá na espiritualidade para nascer. Mas será que a gente se prepara para morrer? Para ver os que estão ao nosso lado partir? Não, né? E que história a gente vai deixar para essas pessoas que nos conhecem contarem? Que coisas felizes, que momentos engraçados, que exemplos de vida, que ensinamentos a gente vai deixar para essas pessoas contarem sobre nós. Para quando a gente partir, a gente ter da certeza que a gente despertou o amor, que a gente influenciou o amor, que a gente viveu uma experiência de amor. Porque assim Jesus nos convida a viver a experiência do amor. Lá no livro Há 2000 Anos, é o livro que é um romance do Chico e conta a história, a passagem de Jesus pela Terra. Emmanuel, que naquela época era um senador romano que se chamava Públio, ainda nem conhecia Jesus ainda, nem sabia nada profundo sobre Jesus. Ele olhou Jesus pela primeira vez e ele falou o seguinte: é impossível não se emocionar, porque é um amor tão grande que dá medo, mas também dá vergonha. Porque Jesus era contagiante, ele amava simplesmente com o olhar, sem abrir a boca, ele já estava nos amando. Então, a gente tinha vergonha dos nossos erros, vergonha de ser tão pequenos diante da grandiosidade dele. E também a gente precisa refletir que tipo de Natal nós estamos preparando e nós estamos oferecendo. Porque a gente se prepara muito para as coisas materiais do Natal. A decoração, a ceia, a ida ao supermercado, a viagem, para o que vai ter na mesa, para o que vai ter na geladeira. Mas o que está tendo dentro do nosso coração? Se a gente fosse oferecer uma ceia de sentimentos, que sentimentos seriam? Que provocações, que reflexões sairiam nessa ceia? Porque o amor é, muitas vezes, a gente abrir mão do julgamento. A gente abrir mão da razão. A gente abrir mão dos horários, das noites de sono. A gente abrir mão das brigas por besteira. A gente abrir mão. Muitas vezes o amor é abrir mão. Porque o amor, ele é a excelência dos sentimentos. E a gente ainda encara o amor muito como relacionamento. Eu só amo se eu receber. Porque a gente tem uma visão do amor casal, que é o amor eros. Então eu amo e desejo ser amado. Mas eu só vou amar se eu for amado. Mas quando a gente olha para a nossa família espiritual, que está lá na nossa casa, que são pessoas que nós não amamos ao longo de centenas e centenas de encarnações, que nós odiamos, que nós nos afastamos, que nós abandonamos, que nós trapaceamos, traímos. Quando nós olhamos para esses espíritos, é difícil o amor. Porque o amor é conflito, é diferença de ideias, é a briga do ego, é quem tem mais idade, é quem sabe mais, é quem tem mais experiência de vida. E, mais uma vez, para amar, precisamos abrir mão. E é esse exercício de autoiluminação. Nós começamos a palestra pensando nas 3 pessoas que, se a gente ligasse, nos atenderiam, certo?
Agora nós vamos pensar em 3 pessoas que, se nós ligássemos, elas não nos atenderiam. Vamos pensar. Pensamos rápido, né? E por que será que essas pessoas não nos atenderiam? Nós já oramos por elas hoje? Nós já colocamos o nome delas na vibração? Nós já pedimos por elas? E para que a vida, ou a nossa fé, ou a nossa perseverança possa romper esse desamor, esse ódio? Não, né? Porque nós buscamos só a recompensa. Eu só vou amar se eu for amado. Eu só vou perdoar se eu for perdoado. Então, a gente tem que tirar essa ideia, muitas vezes, de que perdoar é esquecer. Porque esquecer é misericórdia. É mais do que perdoar. Esquecer é você olhar para o outro com misericórdia. A palavra misericórdia, ela significa miseri, de miséria, e córdia, de coração. Então, é você sentir a miséria do outro. Olha como é profundo. Então, perdoar é não desejar mal para o outro. É não desejar que exista o sentimento de vingança, porque não precisa. Aí você já não está mais se auto-iluminando, você está se auto-apagando. Porque você está desejando algo para o outro que, como a doutrina espírita nos ensina, que pensamento é vida, de acordo com Emmanuel, vai voltar para você. Porque se você está desejando vida, está voltando vida. Se você está desejando ódio, está voltando ódio. Então, auto-iluminar-se, perdoar, compreender que aquele ser, ele está aprendendo tanto quanto você. E, às vezes, ele tem os mesmos defeitos que você tem. Você está apenas espelhando, refletindo, julgando aquilo que você tem. Então, por isso, a autoiluminação. Colocar o nome da pessoa que me desafia em oração, não desejar o mal. Desejar que essa pessoa aprenda de alguma forma, que ela resgate esse sofrimento que ela causou da melhor forma possível. E assim você vai se auto-iluminar. Porque a gente não vai mudar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos parceiros pela nossa vontade ou pelas nossas palavras. A gente só vai mudá-los pelo nosso exemplo de amor. E assim, o que essa pessoa que não atenderia a sua chamada contaria sobre você? Será que a versão que ela contaria sobre você é verdadeira? Ou ela contaria uma história totalmente diferente? Porque nas pontas de uma mesma história, às vezes existem 2 versões. E cada um sabe contar as suas vantagens. Então é por isso que, na maneira de que a gente ilumina o caminho de muitos, a gente diminui esses desafetos, diminui essas ligações de ódio, essas ligações difíceis, se auto-iluminando, pensando em coisas boas, sentindo boas coisas, se comportando de uma maneira boa. Porque moral é diferente de moralismo. Moral é um conjunto de qualidades que você desenvolve. Moralismo é você julgar no outro algo que você espera dele. E, às vezes, ele nem tem para oferecer. Então, que neste final de ano, a gente possa olhar mais para o que a gente possa agradecer e olhar menos para aquilo que nos adoece.
Porque nem tudo está sob nosso controle e nem tudo é problema nosso. Nem tudo está na nossa competência resolver. Nem tudo. O outro não gostou de mim. E aí eu tenho aquela necessidade de agradar, incansável, na qual eu vou me machucar várias e várias e várias vezes. E aí isso não é amor nem por você mesmo. Que às vezes se afastar é o que vai fazer a relação fluir, a relação melhorar. Orar, vigiar. Autodoação, caridade. Caridade também é ouvir aquele que nos sufoca, que nos diminui, que nos cutuca. É uma caridade ouvir. Agora, concordar é outra coisa. Colocar dentro de você é outra coisa. Absorver isso para você é outra coisa. E eu gostaria de, nesse momento, lembrar algumas frases de Jesus. Que Jesus diz assim: vós sois luzes. Então, olha só que metáfora que é o Natal. É uma árvore que era uma semente pequenininha, assim como um feto, que foi crescendo, que foi aprendendo a sobreviver, aprendendo a se desenvolver, aprendendo a crescer, aprendendo a amadurecer, a dar frutos. E o que significa esses frutos dessa árvore? Ou essas bolinhas de Natal? São os nossos desejos, são as nossas realizações. Mas para essa árvore que é nossa dar frutos, a gente precisa fazer algo. A gente precisa transformar. A gente precisa dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso amor, dedicar a nossa esperança. E aí a gente vai colocando as bolinhas de Natal e a gente vai refletir sobre que frutos que nós demos nesse ano. Foram frutos bons? Que frutos que nós resgatamos, que nós transformamos? E aí, para finalizar, nós colocamos o pisca-pisca, que só vai acender se ele tiver o quê? Energia. Se ele tiver boas energias. E às vezes a gente tem que trocar, né? O pisca-pisca de vez em quando. Então, quando Jesus diz, vós sois luzes, ele não está dizendo assim, venha a mim que você vai ter luz. Venha a mim que eu vou te dar luz. Ele diz, você tem luz. Quando Jesus diz, vós sois deuses, ele não diz, venha a mim que você vai ser Deus. Eu vou te dar Deus. Ele fala, você é um Deus. Mas um Deus do quê, Aline? Um Deus de si mesmo. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de caridade. E quando ele diz, brilhe a vossa luz, ele não diz assim, venha a mim que você vai brilhar. Ele diz, brilhe a luz que você já tem. E é só se auto-iluminando pelo poder do seu pensamento, pelo poder do seu sentimento e pelo poder da sua mudança interior, que você vai chegar no evangelho dele, que é a luz dele. E só se autodoando, que é através da caridade, que você vai praticar o evangelho, que é a luz dele. Então, para finalizar, né, eu convido vocês, em 2023, a saírem mais das cadeiras, a ouvir menos e fazer mais, porque é isso que ele espera de nós. Que nós não sejamos apenas discípulos, ouvintes, aprendizes, mas que nós sejamos os seus apóstolos, caminhando junto com ele. E agora, para finalizar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um minutinho. E agora, pensando em Jesus,
Você vai prestar atenção na sua respiração. Vai relaxar. Vai soltar ela bem devagarzinho. Vai prestar atenção mais ainda nessa respiração. Vai puxar o ar e vai soltar bem devagarzinho. Vai puxar mais uma vez e soltar bem devagarzinho. E pensando em Jesus, você vai lá na sua casa. Você vai exatamente onde está a sua árvore de Natal, ou ainda que você não tenha, que você vá no seu lugar preferido da sua casa. No lugar em que você pode dizer: aqui tem Jesus. E nesse lugar você vai se sentar e, sentindo a presença dele, você vai perceber que as suas costas, de mãos direcionadas a você, ele vai iluminando toda a sua casa, todo o seu espírito, retirando de você todo o cansaço, toda a dificuldade, toda a falta de esperança, e trabalhando em você essa luz que você tem. Você vai percebendo que essa luz vai ganhando uma cor. E você nunca viu essa cor ao seu redor tão forte, tão brilhante, tão amável. E você vai lembrar que todas as vezes que você estiver passando alguma dificuldade, Jesus te amou. Jesus te escolheu. Jesus te colocou aqui, onde só você poderia estar, para viver a sua vida, os seus sonhos, o seu caminho espiritual e a sua história. Porque para amar o outro, esse amor deve começar em você, dentro do seu coração. E agora, retornando aqui ao salão, você vai pensar nesse amor que você recebeu e você vai doar ele para aquela pessoa que está muito difícil na sua vida. Essa mesma cor que você visualizou em você, você vai visualizar nela nesse momento. E você vai pedir a Jesus que essa pessoa seja tão amada, tão escolhida, tão abraçada, quanto você foi esta noite. E agora que você já se auto-iluminou e já se auto-doou, você pode dizer a Jesus que você também amou. Que assim seja. Graças a Deus.